Saul, o primeiro rei de Israel. Hoje você vai conhecer a história dele. Havia na terra de Benjamim um homem chamado Quis. Ele era bem próspero, mas ele acabou perdendo uma de suas jumentas. Então ele disse para seu filho Saul procurar as jumentas. Então Saul foi atrás dessas jumentas e não achou, até que ele chegou perto de Ramá. Então eles foram para Ramá para perguntarem para o profeta Samuel onde está as jumentas. E quando eles se encontraram com Samuel, Deus disse para Samuel que escolheu Saul como rei. Então ele chamou Saul para comer junto com ele. E depois disso, deixou ele dormir na casa dele. E no dia seguinte, ele foi e contou para ele que ele havia sido escolhido como rei. E diante do povo de Israel, ele o ungiu como rei de Israel. E Deus abençoou ele, fez com que ele ganhasse batalhas e muitas coisas. Só que, contudo, esse rei acabou sendo rejeitado pelo Senhor Deus. Mas por que ele foi rejeitado por Deus? Foi pela sua desobediência. Saul foi bem desobediente e desobedeceu a Deus 2 vezes. Na primeira vez foi quando os filisteus estavam prestes a atacar o Israel e Samuel tinha que ir lá para oferecer um sacrifício para que Deus os ajudasse. Mas Samuel estava demorando demais. Então Saul acabou fazendo o sacrifício no lugar de Samuel. E quando ele fez o sacrifício, Samuel chegou lá. E quando Samuel viu que Saul fez o sacrifício, o repreendeu na hora, pois ele não podia fazer sacrifícios. Apenas sacerdotes e o Samuel podia fazer. Só que Deus ainda continuou com Saul e com Israel, mesmo depois desse erro. E não garantiu a perda de seu trono, só não garantiu o trono de seus descendentes. Mas, no segundo erro, isso garantiu a perda de seu trono. E nesse erro foi o seguinte: Samuel trouxe um recado de Deus para Saul, dizendo para ele exterminar os amalequitas, pois eles haviam guerreado com os israelitas no deserto. E era para exterminar tudo, não era para deixar nada. Nem se for valia muito e nem se valesse pouco. Era para acabar com tudo. E Saul disse que iria acabar com tudo. Só que ele não fez assim. Ele destruiu tudo que era sem valor, mas ficou com tudo que era com valor, sendo que Deus mandou para ele destruir tudo. E também Deus mandou que ele exterminasse tudo, mas ele não exterminou tudo. Ele levou como prisioneiro Agag, o rei dos amalequitas. E quando Samuel vai repreendê-lo em nome de Deus, porque Deus falou para Samuel repreender Saul, em vez dele admitir o erro e confessar que pecou, ele inventou um monte de desculpas. Disse que ia pegar os animais para oferecer em sacrifício para Deus, mas só que Deus não queria. Deus queria obediência, e por causa disso, Deus rejeitou-o como rei de Israel. Então, pessoal, foi assim que o rei Saul foi rejeitado. E depois disso, ele fez um monte de besteiras, como, por exemplo, ele consultou uma adivinha, e entre outros. E como é que foi o seu fim? Bem, foi assim. Ele estava numa guerra contra os filisteus e acabou perdendo seus filhos na guerra, os seus 3 filhos. Depois de perder os seus filhos e vendo que estava encurralado, ele fala para o seu escudeiro matá-lo, já que ele não queria morrer nas mãos dos filisteus. Mas o seu escudeiro fica assustado e não quer. Então, ele mesmo se mata e se joga em cima da espada. E o seu escudeiro, vendo essa situação, acaba fazendo a mesma coisa. Ele pega a sua espada e se mata. Então, gente, essa foi a história do primeiro rei de Israel. Compartilhe esse vídeo para que todos saibam essa história.
e que não sigam o exemplo do rei Saul. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda a notificação do vídeo novo e deixe seu like. Toda quarta-feira temos vídeo novo e tchau, até quarta-feira que vem e que Deus abençoe vocês.